Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando e hoje mais um vídeo da série sobre dashboards no Excel. Vem comigo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente pode utilizar alguns recursos bem interessantes e simples de formatação condicional e mini gráficos no contexto do Excel para a gente criar um dashboard mais ou menos igual a esse daqui que vocês estão vendo agora. Esse dashboard, ele tem como objetivo exibir o resultado de uma carteira de investimentos fictícia ao longo de um ano. Então eu separei aqui alguns papéis, tem aqui o nome das empresas e tem um valor fictício do papel, da variação do papel ao longo do ano, né? Aqui eu estou considerando o ano 2020, mas esses resultados não são efetivamente o que cada papel atingiu, é só um exemplo. Mas basicamente a gente teria aqui o valor da evolução do papel mês a mês. E aí eu quero saber algumas informações, eu quero saber a variação no ano, eu quero ter uma ideia de quando que ele subiu, quando que ele caiu, quando que ele atingiu o maior valor, quando que ele atingiu o menor valor. E para isso a gente vai usar recursos super simples do Excel, como a formatação condicional e os mini gráficos. Lembrando que esse arquivo que a gente está usando vai ficar disponível para vocês fazerem download também. Então é só fazer o download, está aqui na descrição do vídeo, e acompanhar essa videoaula aqui no canal. Vamos junto. Bem, pessoal, então para a gente poder começar, eu vou pular um pouquinho a formatação condicional, porque eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui do canal. Vou até deixar aqui no card, né? Os links onde eu falo, os vídeos onde eu falo sobre formatação condicional. A gente vai voltar aqui depois. Mas basicamente, eu venho sempre falando sobre criação de dashboards no Excel. Fiz até 2 vídeos, se vocês não viram ainda, se você não viu ainda esses vídeos que eu fiz, sugiro que você dê uma olhada. Eu venho sempre falando sobre esse assunto aqui no canal, e eu acho, a minha opinião é que o dashboard não tem que ser algo monstruoso, com uma série de macros e tudo mais. Eu acho que o dashboard, quanto mais simples ele for, e mais direto ao ponto, melhor, porque ele vai entregar para o usuário o resultado que ele precisa, né? Então aqui eu vou mostrar essa simplicidade posta em prática. Como eu falei, a gente tem aqui uma carteira de investimentos, a gente tem uma série de ações aqui que estão catalogadas ao longo do tempo, e eu quero acompanhar a evolução, quero saber quando subiu o papel, quando caiu, quero analisar a média e tal, e para isso eu vou usar aqui os recursos bacanas de formatação condicional e mini gráficos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um mini gráfico. Se você nunca usou o mini gráfico, o que ele é? O mini gráfico é um recurso do Excel que permite que a gente possa inserir um gráfico para analisar principalmente uma tendência. Então, normalmente você tem que ter uma distribuição de dados ao longo do tempo. Essa é a situação mais comum. Então, você vai observar a distribuição dos valores ao longo do tempo dentro de uma única célula. Então, ao invés de você ter um gráfico gigante que possa comparar uma série de coisas, como a gente tem normalmente em um dashboard, às vezes você quer dar mais ênfase para a tabela, para os dados e quer mostrar essa evolução ao longo do tempo. Então, para isso, a gente pode usar o mini gráfico. Para isso, eu vou clicar aqui na célula, onde eu quero que o mini gráfico esteja disponível, e aí você vem aqui, ó, inserir mini gráficos. Você tem a seção aqui de mini gráficos. Por padrão, o Excel vai oferecer 3 tipos de mini gráficos. Você tem um gráfico de linha, de coluna e de perdas e ganhos. A gente vai dar uma olhada aqui para entender como cada um deles funciona. Então eu vou vir aqui, vou clicar em linha, e aí ele vai me perguntar basicamente duas coisas. Qual que é o intervalo de dados que vai alimentar o mini gráfico e onde que vai ser o local onde ele fica, né? Então o local onde ele fica, né, onde ele vai ficar hospedado, a célula, a gente já clicou, então eu não vou precisar mudar. A única coisa que eu preciso falar é os dados, né, a fonte que alimenta esse mini gráfico. Como a gente sabe, nesse caso eu quero fazer o acompanhamento para a VEG. Então eu vou pegar de janeiro até dezembro. Simples assim. Na hora que você der OK, seu mini gráfico já está pronto. É um mini gráfico de linhas. Se eu arrastar, ele funciona como se você estivesse fazendo o arrasta e solta, né? Então, quando você faz uma fórmula, você arrasta e solta, ele já funciona. E ele já traz aqui uma ideia de evolução, de subida ou descida do valor do papel ao longo do tempo, que é muito legal. Você tem como trocar as cores do mini gráfico, então se você tem um padrão de cores que você precisa manter, você pode escolher outra cor, não necessariamente a cor que o Excel te ofereceu. Tá? Então você pode fazer isso daqui, você pode escolher as cores aí que forem mais convenientes para você. Se você
tiver marcadores, você pode também determinar aqui marcadores no ponto mais alto, no ponto mais baixo. Se você estiver comparando dados que sejam positivos e negativos, se você quiser marcadores para todos os pontos, então você pode escolher primeiro ponto, último ponto, né? Você pode determinar. Eu aqui, por exemplo, eu quero identificar dentro de cada um desses papéis qual foi o momento que o papel atingiu o maior valor dentro desse período que a gente está analisando e qual foi o momento que ele atingiu o menor valor. Então eu posso colocar, por exemplo, o ponto alto e o ponto baixo, e aí eu consigo ter visibilidade. O problema é que ele está aplicando para os dois a mesma cor. Aí você pode vir aqui na cor do marcador e justamente diferenciar. Eu posso falar, o ponto alto eu quero que você pinte em verde e o ponto baixo eu quero que você mantenha em vermelho. Então aqui você consegue ter uma ideia de quando que o papel atingiu o menor valor e quando que ele atingiu o maior valor. Simples, prático e muito eficiente. Você consegue ter uma visibilidade muito legal disso daqui. Você pode também inserir um mini gráfico do tipo coluna, que basicamente é a mesma coisa do gráfico de linha, só que a diferença é o tipo de visualização, tá? Mas ele tem a mesma função. Então eu posso vir aqui, só para exemplificar, inserir, mesma coisa, mini gráfico de coluna. Aí eu falo o intervalo de dados é a VEG, porque eu quero analisar a VEG nesse momento. Dou OK, ele já vai trazer as mesmas informações. Então, assim, algumas pessoas vão ter preferência para criar mini gráficos de colunas, outras vão ter preferências para criar mini gráficos de linhas. Você que decide. Lembrando que você também tem um conjunto de estilos aqui, né? Você pode mudar o estilo do mini gráfico se você quiser. E eu também posso trabalhar com ponto alto, ponto baixo e trocar as cores dos marcadores. Por exemplo, o ponto alto eu quero verde e o ponto baixo eu quero vermelho. Então você pode mudar isso daqui, você tem uma visibilidade bacana, tá? Um outro tipo de mini gráfico que nós temos é o de perdas e ganhos. Perdas e ganhos funciona quando você tem valores positivos e valores negativos, tá? O mini gráfico de perdas e ganhos funciona da seguinte maneira. Para ele poder funcionar bem, você tem que ter valores que sejam positivos e negativos, né? Então ele vai te mostrar quando você tiver meses positivo em verde e quando você tiver meses negativos em vermelho. Então vai ser para cima e para baixo, na verdade. A cor você pode até trocar, mas os valores positivos você vai ter para cima, o gráfico apontando para cima, uma coluna para cima, e os valores negativos você pode ter para baixo. No caso de avaliação de ações, a ação ela nunca vai ficar negativa. Então aqui o mini gráfico de perdas e ganhos não funcionaria bem, porque se a gente pegar apenas os valores que estão aqui, a gente nunca vai ter um valor negativo. Mas o que pode acontecer é que de um mês para o outro, o papel pode subir ou descer, e aí você pode ter uma variação positiva ou negativa em relação ao mês anterior. Então o que a gente pode fazer? Eu posso criar, por exemplo, uma tabela à parte para montar ou para servir de referência para o meu gráfico de perdas e ganhos. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer uma continha, ó, igual o valor do papel em fevereiro dividido pelo valor do papel em janeiro menos 1, certo? Quando eu fizer isso, eu sei que o valor do papel caiu aqui, ó. Então, de janeiro para fevereiro, o valor do papel da VEG caiu, a cotação, porque ele saiu de 28,38 na nossa tabela fictícia para 27,06. Então houve uma queda aí de 4%. Agora, se a gente pegar de fevereiro para março, nessa nossa tabela fictícia, o valor do papel saiu de 27 para 73. Então a gente vai ter um ganho aqui absurdo. E aí você tem valores positivos e negativos. Então eu posso trazer esses valores para cá e depois eu posso arrastar para cá. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. Eu tenho 12 empresas. Aqui eu tenho 9, então faltam 3. Então vou pegar aqui para arrastar. 1, 2, 3. Então a gente tem aqui todos os valores positivos e negativos. E aí, teoricamente, eu poderia vir aqui na perdas e ganhos e inserir o mini gráfico de perdas e ganhos. Tá? Só que o que vai acontecer? Ao invés de pegar os valores daqui, eu vou pegar os valores daqui, ó, que é a variação positiva e negativa da ação de um mês para outro. Na hora que eu der OK, aí você já tem aqui os meses que estão positivos, os meses que estão negativos. Como eu falei, a barrinha para cima aponta um mês que você estava positivo e a barrinha para baixo aponta o mês que você estava negativo. Posso trazer para cá e posso escolher as cores, né? De repente eu vou vir aqui, eu vou até pegar um estilo que já está pré-pronto, verde e vermelho. E aí o que eu faço com essa tabela? Eu simplesmente pinto ela de branco para que não tenha visibilidade das informações. Legal?
E aí, para finalizar esse dashboard aqui, para deixar essa planilha bacana, você vai escolher uma das 3 opções, perdas e ganhos. Nesse caso não vai ficar tão bom, mas você poderia eventualmente escolher entre linha e coluna. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar 2 formatações condicionais para deixar uma visibilidade mais bacana, para eu ter um entendimento melhor. Então a primeira coisa é pegar as variações do papel, porque aqui o que a gente está comparando? A gente está comparando como o papel abriu no ano e como ele fechou no ano, e aí você tem a variação se foi positiva ou negativa. Então aqui eu vou usar uma formatação condicional muito simples, que vai ser uma barra de dados, tá? Na hora que você pegar o preenchimento sólido, ele já vai automaticamente fazer para você sem problemas, ó. Então você já tem aqui as maiores variações em verde, as menores variações em vermelho. A única coisa que eu fiz foi classificar essa tabela pela variação, para ele dar esse sentido, né, dos maiores, e vai descendo até ficar negativo os papéis com variações mais negativas dentro do ano. Então, só para dar essa relação aqui, eu classifiquei a minha tabelinha, não pelo ticker, né, não pelo papel, mas sim pela variação, para ficar um pouquinho melhor. E uma coisa que eu quero comparar também, eu quero saber para cada papel individualmente, quais são os meses que o valor do papel ficou acima da média do ano e quais foram os meses que o valor do papel ficou abaixo da média do ano. Então, quando você pega aqui, por exemplo, a VEG, na nossa tabela fictícia, o valor médio do papel foi de R$ 53,33. Então, você teve vários meses que o papel ficou abaixo dessa média, teve vários meses que o papel ficou acima dessa média. Então, eu quero destacar isso. Eu posso continuar usando uma formatação condicional. Nesse caso, você vai trabalhar com os valores acima e abaixo da média. Então, quando você vem aqui em formatação condicional, você tem regras de primeiros e últimos, eu tenho valores acima da média, valores abaixo da média. Aí eu pego valores acima da média, eu posso escolher a opção que ele me dá, né? Por exemplo, aqui ele está pegando o preenchimento vermelho, não sei o quê, ou eu posso colocar um formato personalizado. Então, quando eu coloco um formato personalizado, eu vou falar, olha, valores acima da média, eu quero um preenchimento verde com a fonte verde mais escura, por exemplo. Né? Dou OK. E os valores abaixo da média, eu posso usar a mesma regra, né? De 10 primeiros, de primeiros e últimos, abaixo da média, só que eu vou usar um valor diferente. Aqui até está me dando algo que já é aceitável. Ele está colocando preenchimento vermelho claro e o texto vermelho escuro, para mim está suficiente, beleza. Então eu já sei, bater no olho, eu já sei os meses que eu fiquei positivo e os meses que eu fiquei negativo. Ou não os meses positivo e negativo, mas os meses acima e abaixo da média. E se eu pegar isso aqui, eu posso usar o pincel e aplicar para os próximos conjuntos de dados, de maneira que eu consiga fazer todo esse trabalho e ter uma visibilidade muito simples de quando nós tivemos bons meses para cada um dos papéis, quando nós tivemos maus meses para cada um dos papéis. Como a gente pode ver, um recurso muito simples, facinho de aplicar, não requer muita experiência com Excel, mas que dá uma impressão muito bacana, que causa aí uma impressão legal em quem está acompanhando a planilha e também facilita, né? Você bate o olho e você já sabe mais ou menos onde você está indo bem e onde você está indo mal. Legal? Me deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série de dashboards no Excel. Você está gostando? Não está? Tem algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida? Você já conhecia esses recursos de formatação condicional que eu estou trazendo hoje? Já conhecia os minigráficos? Já usa os minigráficos no seu trabalho? Não usa? Vai passar a usar? É bastante importante o comentário de vocês aqui, a participação, porque isso vai alimentando o canal, vai trazendo bons fluidos, não bons fluidos, mas vai trazendo aqui uma boa discussão para a nossa comunidade e vai dando ideias aqui, tanto para mim, que estou aqui criando os vídeos para vocês, quanto para outras pessoas que estão acessando o canal, que estão aprendendo a trabalhar melhor com o Excel e usar os recursos e as funcionalidades desse software aí que a gente gosta bastante. Legal, pessoal? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês baixarem a planilha e acompanhar. Um grande abraço e até a próxima.